Desde sempre, todo profissional recebe essa reclamação de pessoas que não conseguem ir ao banheiro e quando vão, tem muita dificuldade. E por que que isso acontece? Você já parou para pensar? Por que que as pessoas, até você mesmo talvez, têm dificuldade de ir ao banheiro? Muitos profissionais da área da saúde nunca falaram sobre isso, pelo menos eu sempre tive problemas, né, ao ir ao banheiro e nunca ninguém me falou. Eu só fui aprender quando eu comecei a entrar para a área da estética e começar a estudar, meter as caras aí e estudar para trazer coisas diferentes para os nossos pacientes, tá? Então, assim, pessoal, é isso que a gente vai falar hoje, o porquê que isso acontece e como que você pode ajudar o seu paciente a melhorar isso. Porque a gente sabe que um paciente que consegue ir ao banheiro e eliminar tudo o que precisa sem dificuldade é um paciente que vai ter mais resultados, que vai responder melhor aos tratamentos, ok? Então, primeira coisa, o ângulo que a gente vai ao banheiro está errado, certo? O vaso sanitário, né? Ele foi criado para alguns objetivos, mas esqueceram de olhar para nossa parte anatômica. Então, a maneira como a gente vai ao banheiro fazer o número 2, fazer cocô, é errado, está longe da nossa anatomia, tá? E eu já vou falar para vocês o porquê disso. E o que acontece quando a gente fica no ângulo de 90 graus e quando a gente fica em pé, o músculo fica comprimido, o pubo retal comprime ali o reto e isso dificulta a passagem. Então é importante a gente entender e respeitar as funções naturais do nosso corpo. A gente precisa entender qual é a anatomia dele. Assim a gente vai conseguir com certeza adaptar as nossas técnicas, adaptar os nossos protocolos, os nossos tratamentos para poder ajudar o nosso paciente, certo? O nosso cliente. Então, pessoal, prestem atenção muito no que a gente está conversando aqui. Porque se você quer que o seu paciente tenha a ida ao banheiro mais saudável, com qualidade, que consiga ir, que não fique reclamando toda semana que está sem ir ao banheiro, que tem dificuldade de ir ao banheiro, certo? Então prestem atenção nisso. Eu até desenhei aqui, eu não sou uma boa desenhista, tá? Mas eu desenhei aqui para vocês, ó, qual é o ângulo certo e qual é o errado. Ó, esse aqui é o errado, o ângulo de 90 graus, que é o normal que todo mundo vai. Agora, o de 35 graus, ó, é o correto, o ângulo de 35 graus. E aí, se vocês observar aqui, certo? Eu botei um banquinho para adaptação, porque é assim que tem que ser. Eu já vou mostrar para vocês isso, tá bom? Então, o ângulo de 35 graus. Por quê? Porque essa é a forma natural, essa é a forma anatômica do nosso corpo. Ficar agachado, acocorado, né? Que se fala de cócoras, que se diz. Então, é assim, pessoal, que tem que ser. A gente tem que adaptar a nossa ida ao banheiro. Assim, vocês vão notar que a qualidade intestinal, a qualidade do paciente ao ir ao banheiro vai melhorar 100%, tá? Até aquelas dificuldades, tem muita gente que fica, né, com muita dor na cabeça, né, às vezes dá uma dor de cabeça forte porque não consegue ir, e é devido realmente à posição. Essa posição, até pesquisadores já estão falando muito sobre isso, porque traz algumas doenças, né, graves ao nosso corpo, até, por exemplo, câncer de cólon. Então, olha que grave que é isso, porque dificulta a passagem e muita sujeira, muita coisa ruim que deveria ser eliminado não foi. Então, pessoal, mudem a posição, ensine, né, dê esse suporte, essa orientação da forma certa, porque isso vai melhorar 100% a ação intestinal do seu paciente. E dá pra gente adaptar na hora de ir ao banheiro a posição, fazer a posição correta. Então a gente precisa elevar um pouco os pés pra gente ficar na posição agachada, né, ou de cócoras, certo? Que tá de acordo com a anatomia do nosso corpo, ok? Então isso vai facilitar demais o trânsito intestinal do seu paciente, ele vai conseguir eliminar com mais facilidade e vocês vão notar que a qualidade até do resultado dele vai melhorar, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas imagens para vocês entenderem o que acontece com um ângulo de 90 e com um ângulo de 35 graus. Estou passando isso para vocês porque na avaliação que vocês precisam passar essa orientação para o paciente, porque a maioria das pessoas, pessoal, não sabe disso, né? Às vezes nem se atentam também se já teve alguém conversando com elas, mas às vezes não foi explicado por que é importante mudar a posição. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem, certo? Que vai aparecer para vocês aqui em seguida, e vocês podem estar imprimindo, né, deixando no seu espaço para mostrar para o paciente o que acontece com o intestino dele, o final ali do nosso intestino, o cólon sigmoide, o reto, o que acontece ali, né, o pubo retal ali, né, o que acontece quando ele fica na posição de 90 graus
e na posição de 35 graus, tá bom? Então, façam isso desde a avaliação, que vocês vão ver que vai mudar muita coisa. Dar orientações que facilitam as funções naturais do corpo, ok? E nos conte aqui nos comentários se você tem dificuldade de ir ao banheiro, até você é profissional, né? Talvez não tenha esse conhecimento, ou se já tem, nunca parou para pensar. Se você já faz, continue fazendo e nos diga aqui a sua experiência. E nos dê aí a sua opinião aqui nos comentários. Será um grande prazer aí estar conversando com vocês. E repassem, gente, esses vídeos que a gente está trazendo aqui de informação para que outros profissionais, outras pessoas, até pessoas, né, os seus pacientes, entenderem o porquê que é importante mudar algumas posições, tá bom? Pra gente ficar, assim, de acordo com a nossa anatomia, tá bom? E assim facilitar muita coisa, não só a saúde, mas o resultado também, ok?